Pois bem, povo de Deus, gostaria de cumprimentar a todos e a todas neste domingo, dia 26 de outubro de 2025, o 30º domingo do tempo comum, na liturgia da palavra, que traz para nós refletirmos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e dos versículos de 9 a 14, Sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Mais uma vez, como sempre, aos domingos, principalmente, eu trago para refletirmos o Evangelho do dia, com a minha humilde reflexão, Então vamos ouvir o Evangelho, depois a gente comenta, Ouça agora o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, povo de Deus, mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas. É hoje, domingo, dia 26 de outubro de 2025, o 30º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, que traz o Evangelho de Lucas no capítulo 18, dos versículos de 9 a 14, É o 30º domingo do tempo comum. Quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado, Então, mais uma vez, o tema de hoje é a oração, Só lembrando que no domingo passado Jesus falava, através de uma parábola, da importância de nós rezarmos todos os dias sem cessar, sem desistir nunca. A parábola, ele falou da parábola de um juiz injusto que não temia a Deus nem homem algum, e de uma viúva que todos os dias batia na porta do juiz pedindo que fizesse justiça, que ele fizesse justiça contra o adversário dela, E ele, para se ver livre dela, ele atendeu, ou com medo de ser agredido, ele atendeu o pedido dela. Aí Jesus vai dizer: será que Deus não vai nos atender, a gente rezando todos os dias, cumprindo direitinho com aquilo que a gente diz em nossas orações, Porque muitas vezes a gente reza e não é atendido. A gente não presta atenção no que é que estamos dizendo, não estamos cumprindo com aquilo que a gente diz em nossas orações. Às vezes é só da boca para fora, Aí ele vai e diz lá no finalzinho: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Porque a gente reza e não somos atendidos, aí a nossa fé vai esfriando, Vamos abandonando a fé, a igreja, não damos mais crédito nisso, E vamos procurando outras coisas que dão um resultado mais de imediato, Pois bem, Jesus falou: se o juiz atendeu, um juiz que não temia a Deus nem homem algum, atendeu o pedido da viúva, por que é que Deus não vai nos atender?
Deus que é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é perdão, Ele vai nos atender sim. O que precisa é nós rezarmos todos os dias, nunca desistir e não perder a nossa fé, a nossa esperança na ressurreição, né? Na vida eterna. Porque Ele pode chegar a qualquer momento, né? Ou Ele chegar na sua segunda vinda, ou a gente partir através da morte, né? Já que estamos vivos neste momento, mas a qualquer hora a gente pode receber o chamado, né? Partir para a vida eterna através da morte, né? Pois bem, a parábola de hoje foi um fariseu e um cobrador de impostos, né? O fariseu, que eram pessoas hipócritas, né? Em outras passagens, por exemplo, em São Mateus, no capítulo 23 e versículo 27, Jesus compara eles como sepulcros, né? Caiados por fora, ou seja, na cerâmica por fora, né? Hoje em dia, mas por dentro eram podres, cheios de ossos de podridão, né? Todo mundo sabe como é uma catatumba, né? Hoje em dia, por dentro é podre, mas por fora é bem bonitinho. Assim era, Jesus comparou os fariseus, né? Lá no Evangelho da quarta-feira de cinzas, Jesus pede para que a gente não seja como os hipócritas, né? Que eram os fariseus que gostavam de rezar para serem vistos, né? Chamando a atenção das pessoas, fazendo longas orações para chamar a atenção das pessoas, para aplaudir eles, né? Quando ia dar esmola, tocavam trombetas, né? Para chamar a atenção das pessoas. Quando jejuavam, eles se assanhavam, né? Andavam assim com roupas que chamavam a atenção, roupas velhas, né? Engiadas, cabelos assanhados, barbudos assim, né? Para chamar a atenção das pessoas, né? E mostrar que eles estavam jejuando, né? Então eles buscavam aplausos das pessoas, não buscavam assim a justiça de Deus, né? Buscavam serem admirados por as pessoas, serem aplaudidos, né? Então desta forma nós não temos mais o que receber de Deus. A gente está sendo hipócritas. Então Jesus ele falou naquele evangelho para a gente não ser como os fariseus, né? E os mestres da lei. Pois bem, o fariseu de hoje, né? Ele se exaltou na sua oração, considerou melhor do que todos, porque cumpria com a lei, né? Pagava o dízimo, fazia jejum 2 vezes por semana. Então na sua oração ele considerou melhor do que os outros, né? Os adúlteros, os ladrões, e também como o cobrador de imposto. Ele disse que não era como essas pessoas, porque ele fazia tudo direitinho, tudo certinho, segundo o que ele disse na oração dele, né? E o cobrador de imposto, né, que eram pessoas também odiadas, consideradas pecadoras, porque cobravam impostos, né? E cobravam taxas além do que era permitido por lei, e as pessoas consideravam eles pecadores, né? Tinham muita raiva deles, né, por causa disso. Então, mas esse daqui, a oração dele chegou até Deus, porque ele se humilhou para Deus, né? Ele se arrependeu, ele confessou que era pecador e dependia de Deus para que fossem perdoados, né? Então ele se humilhou para Deus, enquanto que o fariseu se exaltou. Então nós devemos as nossas orações, no momento que a gente for orar, for rezar, a gente deve se humilhar para Deus, né?
devemos também humilhar para o próximo, né? Não querer ser melhor do que ninguém. Se a pessoa for ignorante com a gente considere igual a ela, mas nunca considerar superior a ninguém, porque somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, né? Então devemos rezar todos os dias, porque Deus é nosso Pai. E se a gente não reza, não tem como a gente provar que ama Deus, que falamos com Deus, né? Já pensou em nossas casas o filho que não fala com o pai e o pai que não responde o filho? Então na vida espiritual é através da oração. Devemos orar todos os dias sem cessar, que já que um juiz injusto que não teme a Deus nem homem algum atendeu o pedido da viúva, porque é que Deus não vai nos atender? Vai atender sim. Agora é na hora exata, na hora certa dele, e não no momento em que nós queremos, né? Porque muitos de nós estamos abandonando a fé, né? Esfriando a fé, porque na correria do mundo de hoje a gente quer do nosso jeito, na hora que a gente pedir já ser atendidos, né? E não é assim. Precisamos ter paciência. Isso é um processo que desenvolve durante toda a nossa vida, toda a nossa existência aqui nessa terra, né? A vida cristã é assim, um processo que desenvolve durante a nossa vida. E não querer as coisas agora, caçando atalhos, né? Desvios, né? Procurando coisas erradas por aí, sabendo que aquilo ali não vai dar certo, né? Então devemos buscar o caminho certo, que é Jesus, mesmo que demore, mas ele vai nos atender, ele nos ouve, mesmo no sofrimento que nós passamos, nas cruzes do dia a dia, ele está do nosso lado. É porque nós não percebemos, mas iremos vencer, iremos chegar lá, iremos vencer os problemas, as cruzes, as barreiras da vida, né? As tribulações, as provações. E se tiver que passar por um martírio, tem a vida eterna. Deus está de braços abertos para nos acolher, como acolheu o próprio Jesus, os apóstolos, né? Os santos mártires da igreja. Então a vida sempre teve dessas coisas. A vida não é só coisas boas, né? Jesus nunca prometeu, nunca falou que problema não ia existir. Mesmo nós fazendo tudo certinho, tudo direitinho, como no caso dele, né? Dele, dos apóstolos, todos dos santos da igreja, mesmo fazendo certinho, a cruz existiu para eles, né? O martírio, mataram eles porque não aceitavam. O mundo não aceita a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. O mundo quer agora, o mundo quer os prazeres mundanos, né? Os prazeres da carne, das riquezas, né? Do ter. O mundo quer agora. Ensina assim, para a gente pedir ser atendido em cima da hora. Para isso existe até pessoas dizendo que Jesus é isso, como se Jesus fosse um banco, né? Atende na hora certa que a pessoa quer. É a cura em cima da hora. É aquilo que a pessoa pede, os bens materiais em cima da hora, né? Mas Deus, ele atende a nós, a todos nós, no momento exato dele, na hora certa dele, e não na hora que nós queremos, né? Só o fato de nós estarmos vivos, né, é a maior graça dada por Deus, e nós precisamos agradecer por isso todos os dias, né? Por o nosso lar, por a família, por tudo, o ar que respiramos, o pão de cada dia, o trabalho, né? Devemos agradecer a Deus por tudo e humilhar-se para Ele, e não se exaltar,
porque quem se exalta será humilhado, como no caso deste fariseu hipócrita, né? E quem se humilha será elevado, será exaltado, como no caso do cobrador de impostos. Então esta é o meio de nós orarmos, né? Humilhando para Deus, e a nossa oração vai chegar até Ele vai nos atender. É assim que a gente vai se justificar para Ele, mas isso deve ser todos os dias, né? Não no momento em que queremos, né? Já que a preguiça, a tecnologia de hoje, né, do celular, de outras coisas, né, a correria do dia a dia vai tomando o espaço nosso, né, que nós temos para rezar, e não queremos mais tirar esse tempo para participarmos da missa, da celebração, do texto dos homens, das mulheres, porque essas coisas vai roubando, a fé da gente vai esfriando, né? O espaço nosso que nós tínhamos antes de orar, de rezar, de ir para a igreja, e isto está sendo roubado de nós, está sendo tirado por conta dessas coisas, né? Celular, preguiça, pessoas que prometem curas em cima da hora, né? Bens materiais, usando o nome de Deus, o nome de Jesus. E Jesus ensina o serviço ao bem comum de todos, né? Ele falou que mesmo a gente fazendo 100%, a cruz existe. Os problemas irão existir, porque isso faz parte desde o começo do mundo, né? E se ele passou por isso, né? Ele que é o Rei dos Reis, nosso Pai, porque é que nós que somos como se fosse empregados dele, não podemos passar? Então é superando os desafios da vida, os problemas, as cruzes, que nós estaremos prontos, aptos para entrar na vida eterna. Não existe dois céus, né? Aqui e lá. Para a gente chegar lá, a gente tem que provar isso aqui, né? Passar por as provações, as perseguições, as cruzes, os problemas. Temos que superar com Deus na frente, né? Com Jesus na frente, rezando todos os dias, como fez o fariseu aqui, né? Se humilhando para Ele e não se exaltando, como fez o cobrador de imposto, aliás, se humilhando e não se exaltando, como fez o fariseu hipócrita, né? Que se considerou melhor do que todos. Então esta oração, ela fica por aqui mesmo, né? Para a oração chegar até Deus, é preciso a gente se humilhar para Ele e para o próximo também, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Givaldo Raimundo de Almeida. Hoje, domingo, dia 26 de outubro de 2025, 30º domingo do tempo comum, na liturgia da palavra. Um bom domingo, uma ótima semana, tudo de bom para você.